Olá, querido irmão, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com você, meu irmão? Seja bem-vindo ao nosso 12º dia do nosso propósito de oração, jejum e leitura da palavra. Nesses dias, nós estamos lendo o Evangelho de Mateus e no devocional de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 19. Ah, meu irmão, que leitura preciosa, não é mesmo? Que leitura assim incrível que o Senhor reservou nesse tempo para nós estarmos aprendendo mais da tua palavra, né? E nesse capítulo 19 aqui, é interessante que nós conseguimos ver novamente os 3 grupos seguindo Jesus: a multidão, os discípulos e os fariseus. E o capítulo começa justamente com essa multidão sendo curada novamente por Jesus. É interessante que todos aqueles que vieram até Jesus, eles foram curados. Todos que vieram até Cristo, Cristo os curou. Cristo liberou para eles o milagre. E aí, continua então a discussão com os fariseus. Agora os fariseus, mais uma vez, querendo perseguir Jesus, querendo experimentá-lo, querendo ver se nele tinha alguma pedra de tropeço, eles introduzem a questão do divórcio. Assunto que Jesus já tinha falado lá no Sermão da Montanha, você lembra? Lá no capítulo 5, capítulo 6, no capítulo 7 de Mateus. Então lá atrás, Jesus no monte já tinha falado sobre essa questão. Aí agora eles introduzem novamente essa situação, essa discussão com Jesus. E ali no meio daquela discussão, em meio à multidão que também estava ali, muitas pessoas começaram a trazer crianças até Jesus, né? E os discípulos começaram a meio que impedir com que as crianças chegassem até Jesus. Criança é uma bênção, né? Nós temos o trabalho com os Aliançados Kids. Para nós, as crianças fazem parte do corpo de Cristo, não é mesmo? Delas é o reino dos céus. O próprio Jesus mesmo disse aqui em Mateus, capítulo 19. E aí Jesus falou para os discípulos: olha, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais de vir a mim, porque deles é o reino dos céus. Por isso que nós, como Aliança Eterna, por isso que nós investimos no Ministério Infantil, porque esse é o rebanho mais precioso que o Senhor tem. Então, a nossa atitude não deve ser a atitude dos discípulos aqui nesse texto, né? De impedir com que as crianças cheguem até Jesus. Pelo contrário, o nosso papel é abrir o caminho para que elas também tenham um encontro genuíno com o nosso Senhor, Salvador da nossa vida. E é interessante que então, no meio dessa história ali, acontece o episódio do jovem rico. A Bíblia não fala o nome dele, fala que era um jovem que tinha muitas riquezas. E ele queria seguir Jesus, né? Aí tem aquele diálogo dele falar: mestre, o que eu tenho que fazer de bom para me herdar a vida eterna? Jesus diz: guarda os mandamentos. Ele: isso eu já tenho feito. Então Jesus é um pouco mais incisivo com ele e fala: olha, então pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres, e você terá um grande tesouro no céu. Aí você pode me seguir. Aí ele sai triste. Aí Jesus fala com os discípulos: olha, tá vendo essa situação que acabou de acontecer? Por isso que um rico é muito difícil entrar no reino dos céus. É interessante que eu já vi muitas pessoas falando sobre isso, né? Sobre a maldição da riqueza, que a riqueza é uma maldição. Meu irmão, pelo contrário, algumas pessoas falam isso por quê? Porque não tem entendimento da palavra. Quando Jesus fala aqui, olha, no verso 23, então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. A nossa Bíblia está em português. O texto não foi escrito em português, né? Foi escrito em grego. E se você for pegar o original desse texto aqui, está escrito assim: em verdade vos digo que um rico ganancioso dificilmente entrará no reino dos céus. Então o problema não é com a riqueza em si, o problema é com a ganância, né? Porque aquele que tem e ele não importa quem está do seu lado, ele pisa em quem tiver para ele ter mais, isso é ganância. Isso Jesus condena. Por isso que ele fala que um rico ganancioso, que era o caso desse jovem, dificilmente ele vai entrar no reino dos céus. Aí Jesus adverte os discípulos com relação a isso. Olha, não tem problema, né, serem prósperos, não tem problema, né, ter riquezas, o problema é ser ganancioso, né? E aí um outro texto, nós já vamos nos recordar que a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro em si, o problema é o amor ao dinheiro, é a raiz de
todos os males. Pode pegar, irmãos, todas as situações que nos acometem, né? Abre o jornal aí, assiste um jornal, você vai ver que todos os problemas citados ali foram problemas de dinheiro. O dinheiro, meu irmão, o amor ao dinheiro, não simplesmente o dinheiro em si, né? Mas o amor ao dinheiro. E aí Pedro pergunta a Jesus, então o que vai ser da gente, né? Porque nós deixamos tudo para te seguir. Jesus falou, olha, em verdade vos digo, que vós os que me seguem, quando eu me assentar, né, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da glória, também vocês estarão assentados ali. Meu irmão, eu quero te falar algo nessa manhã. A maior recompensa nossa é se assentar com Cristo nas regiões celestiais. Eu sei que você quer ter uma boa vida, você quer ter uma poupança gorda, mas eu quero te falar que tudo isso é secundário, porque a coisa mais importante para nós é estar sentado com Cristo nas regiões celestiais. Jesus falou, olha para os discípulos, quem deixou pai, quem deixou mãe, quem deixou tudo por minha causa, né, vai receber muito mais e herdará a vida eterna. Então, meu irmão, olha, não tenha medo, né, de servir a Deus, sirva ao Senhor sem reservas, porque Ele há de te recompensar. Amém? Deus te abençoe e até no próximo devocional. Tchau, tchau.